Sejam bem-vindos ao Amigos Cast, o podcast da Associação dos Amigos do HC, em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. E hoje nós teremos o nosso primeiro boletim de saúde de 2026. É um especial hoje que nós vamos falar sobre avanços importantes que nós tivemos na área da saúde no Hospital de Clínicas. Hoje nós falaremos então sobre a revitalização do Vitor Ferreira do Amaral e também da reforma que nós tivemos no CENEP, que é o Centro de Neurologia Pediátrica do hospital. E com muita honra eu recebo aqui hoje a Simone Peruso, também enfermeira, que é gerente de atenção à saúde do HC. Seja bem-vinda, Simone. Eu que agradeço, é uma honra poder conversar com os senhores, né? Conversar com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, e só tenho a agradecer. Que maravilha! Então, Simone, você hoje vai falar pra gente um pouquinho do que significa essa reforma do Vitor Ferreira em especial para a saúde da comunidade, para as mulheres da região, qual que é o impacto dessa reforma, o que na verdade houve de transformação do Vitor antes para o Vitor de agora. Eu comentava antes de iniciar esse momento que eu vou falar com um pouquinho de propriedade, pelo fato de ter sido aluna da PUC e todo meu estágio como enfermeira na saúde da mulher ocorreu no Vitor Ferreira do Amaral, não é? Puxa, faz tempo isso, anos 80, não é? Então eu sei o que era o Vitor, apaixonante, porque ele sempre foi apaixonante na sua estrutura física, em termos de acolhimento, não é? E ele necessitou, no transcorrer dos anos, adequações. Por um bom tempo, como maternidade, nós conseguimos adequá-lo. Mas, por ser patrimônio histórico, a estrutura exigia mais, né? E aí vem a grande importância que são os amigos do HC, né? Eu posso também falar com propriedade. Eu atuo no HC desde 85, antes dos amigos do HC e depois dos amigos do HC. E aqui faz toda a diferença a associação. Esse exercício de cidadania que a associação o faz diariamente, em todas as reuniões, em todas as representações, é algo que nós, hospital, precisamos, mas que a nossa sociedade merece, não é? Então, o Vitor Ferreira do Amaral, bonito como ele está, só assim está porque os amigos abraçaram essa situação. E as mulheres do Paraná, as curitibanas e as paranaenses, merecem um espaço digno, bonito, moderno, né? Extremamente bem localizado na nossa capital, né? Eu acho, por exemplo, quando eu chego lá, é apaixonante a janela, o verde que está lá fora, não é? Não parece hospital. Brinco com as pessoas dizendo que lá quem for transferido ou escolhido para atuar lá vai ser um presente, não tenho dúvida disso. Então, é uma demanda da nossa sociedade, principalmente dentro do controle social, onde o HC inclusive tem assento, né? Eu sou conselheira do Conselho Municipal de Saúde, não é? E lá, há muitos anos, vem essa demanda desse cuidado com essa mulher que precisa de um espaço especial por conta de toda a interface feminina que existe esse cuidado com essa mulher. Então é um presente que Curitiba recebe e que o Complexo HC, que passa a ser chamado de complexo por ter mais esse hospital, não é? Só tem a agradecer aos amigos do HC. Aumenta, Simone, a capacidade do Vitor para as mulheres? A gente vai ter um número maior de consultas, de atendimentos, de procedimentos a partir dessa reforma? Na época, estudos foram feitos e a gente calcula que em termos de 40% de aumento em termos de atendimento, né? E alguns cuidados especiais, né? Exemplo, nós somos um hospital 100% SUS, os senhores já sabem disso, e é o primeiro hospital SUS que tem laser, que vai trabalhar com laser, por exemplo, nas atrofias vaginais, não é? Que é algo que nós mulheres, no climatério, na menopausa, às vezes sofremos, né? O desconforto de todo o conjunto da obra, principalmente, a gente fala o calorão, né? Ou o tal do fogacho, não é? Mas temos hoje a questão, inclusive nesse hospital, de um aparelho extremamente moderno, né? Que vai poder
colaborar, principalmente com essas mulheres nessa fase, né? Porque a gente fala tanto de reprodução, que são as maternidades, mas vamos falar e vamos refletir como é um grande desafio a questão do climatério e da menopausa. Perfeito. Você trouxe um pouquinho desses atendimentos diferenciados. Tem outros tipos de atendimento que estão sendo oferecidos a partir da reforma, que não eram oferecidos antes? O que mudou? Olha, vamos dizer assim, eu não vou omitir de você que muito do que a gente já fazia, nós continuamos fazendo. De uma forma agora mais confortável, né? Mais nova, né? Ambiente novo, imobiliário, não é? Isso facilitou, gente, principalmente o programa de residência médica da ginecologia. O fato de quando o Vitor Ferreira do Amaral fechou, depois nós enfrentamos uma pandemia que os senhores acho que jamais vão esquecer, como nós também não temos como esquecer, não é? A maternidade Vitor migrou para dentro do Hospital de Clínicas. E, graças a Deus, temos muitas mulheres no período reprodutivo, não é? Mas o fato de hoje, vamos dizer assim, abraçar com todos os braços e mais alguma coisa as nossas gestantes, o programa, principalmente o programa de residência médica, sofreu algumas consequências, não é? Então, o Vitor do Amaral hoje é o grande pulo, né, no que diz em termos de avanço, né, do programa de residência médica e ginecologia. Então, a gente espera realmente atender melhor, né, acolher, como tem que ser acolhida toda e qualquer mulher, e atender da forma mais ampliada a questão da ginecologia. A parte da mastologia, mama, não é? A questão de prevenção, CA de mama e tudo mais, também deve migrar para dentro do Vitor Ferreira do Amaral. Porque o que a gente imagina é essa mulher como um todo, não é? Mas aqui eu deixo realmente a importância de nós estarmos resgatando uma demanda que estava reprimida, que era a questão da ginecologia. Maravilha. E a partir de que idade, até que idade as mulheres são atendidas ali no Vitor Ferreira? Depois que se tornaram mulheres, depois da nossa menarca, lembra, né? A primeira menstruação, não é? E aí, por todo o tempo da vida, às vezes, atenção a nós, mulheres, o fato de uma mulher não estar com atividade sexual, atuando na sua atividade sexual, não quer dizer que ela não tem mais que procurar ginecologista. Atenção, porque independente da atividade sexual ou não, a questão da prevenção, seja do câncer de colo uterino, seja o ovariano, não é? Seja a mama, seja o conjunto, o teu corpo como mulher, ele tem que ser acompanhado, né? Então, quanto mais cedo a gente procura, maior chance nós temos, todas nós mulheres, da sobrevivência e de uma qualidade de vida melhor. E também várias mudanças que vão acontecendo ao longo das transformações de cada fase, né? Que precisam de atenção, precisam de carinho, como você estava falando em relação ao climatério, a gente pensar aí nessa fase da menopausa, que às vezes tem tanto desconforto que merece atenção, merece um cuidado especial. Muito, e não jamais esquecer, gente, né? Nós temos aí as nossas adolescentes, não é? Nós temos a questão dos métodos contraceptivos, por favor, procurem, né? Eu já tive oportunidade de estar mais perto da saúde coletiva. Nossas unidades básicas de saúde oferecem contraceptivo, como o nosso hospital, nas consultas também, sejam com médicos ou com enfermeiros, também isso é oferecido, é importante. A gestação é importante, mas eu penso que tem um momento adequado para que vocês possam viver intensamente essa adolescência, essa juventude, né? E quando tiverem fortinhas, né, já eventualmente com o seu caminho delineado, inclusive como profissionais, que toda mulher deve sim ser autônoma e viver e poder gozar de todo e qualquer espaço de trabalho, né? Aí sim se tornar mãe, né? Então, se cuidem e a gente está aqui para isso. Dica importante, Muito, né? De forma planejada, segura. Sempre. E quais seriam as expectativas para o Vitor Ferreira do Amaral para 2026? Ok. Veja, nós estamos assim,
a obra deve ser entregue agora, no final do mês. Temos alguns desafios ainda com relação, principalmente, ao centro cirúrgico e centro de material, não é? E vamos abraçar essa mulher não só na área de ginecologia, iremos abraçar em outras áreas, né? Exemplo, a uro, a plástica. Então, nós teremos uma modalidade de trabalhar o que a gente está chamando de mutirões. Então, essa semana é da gineco, em termos de cirurgia. A gente vamos começar devagarinho. Nós temos 4 salas, não é? Devemos começar com 2 inicialmente, depois de março, a partir de março, abril praticamente, porque eu também preciso de recursos humanos, né, treiná-los para poder assumir esses novos postos de trabalho. Então, o que a gente está imaginando por exemplo, uma semana da gineco, ok, só a gineco opera o dia todo. Veja, eu estou falando de um hospital dia. Os pacientes não vão dormir no hospital, então eu estou falando de procedimentos cirúrgicos mais rápidos, mais simples, né? A gente fala na nossa área, né? ASA 1, ASA 2, que é um procedimento mais gentil cirúrgico. E essa paciente opera pela manhã ou no início da tarde e vai embora no final do dia, não é? Então, pensando nessa questão, a gente está imaginando as outras especialidades, a exemplo da urologia, não é? Então, estamos nos organizando para, vamos dizer assim, proporcionar também às demais especialidades do HC poder vivenciar o Vitor Ferreira do Amaral. Que bom, que maravilha, né? Você até já trouxe um pouco na sua fala em relação à importante parceria da associação em relação à reforma. E pensando assim, nós, né, somos uma OSC, uma organização da sociedade civil, e a gente tem um papel importante no fortalecimento do SUS, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância da gente ter organizações, de ter instituições como a Associação dos Amigos do HC, apoiando essas instituições, o impacto disso para a sociedade. Nossa, gente, vocês jamais tenham dúvida da importância de uma associação, do porte da Associação Amigos do HC. Nós não teríamos o Vitor Ferreira do Amaral revitalizado, moderno, não é? Aconchegante, elegante, ele está elegante, não é? Se não fosse isso, a área, quem trabalha na área da saúde, eu pelo menos trabalho há 40 anos, não sempre é muito difícil. A questão orçamentária, sempre na área da saúde, ela é muito delicada, depende de muitos. Nós somos um hospital onde a nossa atuação é Ministério da Saúde, mas os nossos empregados, servidores e empregados da EBSER, que somente faz a governança do hospital, é Ministério da Educação. Então, nós temos, às vezes, até um descompasso no entendimento macro de tudo isso. A saúde é muito cara. É muito caro. Por isso a importância da prevenção e da promoção à saúde, né? Para evitar, propriamente dito, a doença, né? Então, uma associação como essa, que começou lá atrás, há 20 anos atrás, com a conta da luz, que cada um de nós dávamos um pouquinho, eu estou na minha conta da luz, está lá desde então. E agora eu abracei a Mega Mania. Gente, vocês conseguem imaginar isso? A gente poder contribuir para esse macro hospital hoje complexo, uma ajuda que não vai fazer falta para nenhum dos senhores, seja por meio da conta da luz, seja por meio da Mega Mania. E vocês construíram o Vitor Ferreira do Amaral. Então, nossa, o meu agradecimento sempre à associação e à nossa sociedade. Que maravilha. Então vamos falar um pouquinho agora também, para além da reforma do Vitor, do CENEP, do Centro de Neurologia Pediátrica do HC. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual foi o impacto dessa reforma também para as crianças com questões neurológicas que são atendidas no CENEP. Coitado de vocês, não é? A gente que é mais velha, eu conheci o CENEP antes, né? Quase que chovia mais dentro do que fora, né? Cada vez que chovia era uma coisa absurda. Tem um envolvimento bárbaro dos profissionais que lá estão, né? Neurologistas, a pessoa da sociedade civil, que se encantaram, que se sensibilizaram perante a questão. E hoje, eu tive a oportunidade de estar lá semana passada, gente,
é a coisa mais linda desse mundo. É realmente o lugar hoje que vai receber nossas crianças de forma, no mínimo, mais leve, porque a doença comumente não é leve, não é? Então cabe a nós trazermos um pouco da leveza, seja na estética, né, do local e nas nossas ações como pessoas e profissionais que somos. Então o CENEP renasceu, ele está lindo de morrer, não é? E a gente vê pela carinha das mães e crianças, não é? No mínimo um olhar tem brilhinho no olhar e estão felizes com o local que estão. Tá lindo. Eu pude ver o CENEP depois da reforma, fiquei muito feliz também. Nossa. Porque, para além das crianças, os profissionais que trabalham lá também, é uma estrutura tão bacana que ficou, um ambiente mais humanizado também, porque isso faz parte, né? Um ambiente todo adequado, uma estrutura mais moderna, tudo reformado, eu fiquei bem feliz também. E quais são os atendimentos que tem ali no CENEP? Você pode falar um pouquinho pra gente? Quando a gente fala de doença, a gente às vezes atrela a isso também as limitações, não é? Então, quando a gente fala de neurologia, não é? E especificamente na pediatria, a gente está falando de sérias limitações, não é? Sérias dependências, né? Um grupo expressivo de autistas, não é? Um número importante com relação às paralisias cerebrais, a epilepsia, os quadros, os níveis, não é? Então nós estamos falando de crianças e da família, principalmente as mulheres, né? Principalmente porque esses anjos acabam ficando sob a responsabilidade sim das mães, né? O pai vai ser o provedor dessa casa, vai trabalhar, e essa mãe que vai realmente cuidar dessa criança. Então, são pesquisadores, são profissionais de ponta, nossos neurologistas, não é? Extremamente sensíveis à causa, né? E não tenham dúvida, é um excelente lugar onde essas crianças são devidamente atendidas, né? Estão sendo atendidas. E você tem uma margem para passar para a gente de quantas crianças são atendidas no CENEP por mês? Em torno de 1.500. É muita criança. É muita criança, né? E hoje elas estão lá num local adequado, numa sala de espera realmente que não é no subsolo, é no primeiro andar, não é? Parece bobagem? Não, mas faz a diferença, né? Demonstra essa importância, né? desse paciente junto conosco, né? Então, bem legal, bem legal. E de que forma, Simone, uma estrutura mais adequada, uma reforma impacta no diagnóstico, no tratamento, nas terapias, na qualidade do que vai ser oferecido para esses pacientes? Veja, quando eu comentei a questão estética, ela é verdadeira, né? Todo mundo gosta do belo, todo mundo detecta, sabe diferenciar o confortável do não confortável, né? O belo do feio. Então, eu particularmente pondero, né? Uma questão de desequilíbrio da nossa saúde versus doença, não é? O mínimo que a gente tem que sair da nossa casa, não é? Que a gente tenha um pouco desse aconchego, né? No espaço. Então, nós estamos falando de espaços adaptáveis, não é? Onde a cadeira de roda passa com tranquilidade, onde a maca ela é encaixada de forma adequada e segura, não é? Onde a gente cumpre as regras da vigilância sanitária no que diz respeito ao que entra, ao que sai, é o material sujo, é o material limpo, é o estéril, não estéril, é a pessoa, é o paciente. Então tem todo um conjunto de normas, de fluxos, extremamente necessários. E tudo isso, direta ou indiretamente, é claro que nós precisamos dos profissionais, não é? Mas, inclusive, para eles poderem trabalhar melhor, se melhor adaptados estiverem, acolhidos, aconchegados, confortáveis, melhor vai ser o atendimento, não é? Eu brinco, não é? A gente mora no hospital, a gente tem a nossa casa, mas a gente passa o dia inteiro dentro de um hospital, particularmente, né? É o mínimo. Se a nossa casa é gostosa e é o nosso porto seguro, aqui é o nosso dia a dia. E ele tem que ser tão agradável quanto.
Perfeito. E para o desenvolvimento dos profissionais também, você até já falou um pouco, mas assim, para a formação, para os residentes, para as pesquisas, qual que é o impacto dessa reforma? Quando eu estive fazendo a visita, 5 salas que estavam inativas justamente por conta da estrutura não estar adequada, elas não estavam funcionando. E a partir da reforma já liberamos mais 5 consultórios para ser atendidos. Para atendimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto também para os profissionais, para os residentes, para as pesquisas, qual que é o impacto dessa reforma do SENEP para esses profissionais? Ela tem um impacto que a gente chama, então, da equipe multiprofissional. Né? Não existem só médicos e enfermeiros. Né? Nós estamos falando de uma equipe, principalmente em programas como o da neurologia, N profissionais estão envolvidos. É o fonoaudiólogo, é o nutricionista, é o psicólogo, é o assistente social, que nós temos uma demanda expressiva da questão social dos nossos pacientes. Então, eu estou falando de um espaço adequado, ampliado, um número de consultórios maior, não é? Que vai poder acolher uma equipe multiprofissional, uma residência multiprofissional. Né? A gente não pode jamais esquecer, o Hospital de Clínicas tem o seu DNA ensino. Somos um hospital de ensino. É claro que a gente faz assistência, mas jamais a gente vai poder esquecer que o nosso DNA é o que difere dos privados, não é? É ensino. E aonde tem ensino, tem assistência? Tem. Mas tem pesquisa, tem extensão, tem inovação, tem academia, não é? E isso nós precisamos, porque o avanço tecnológico é bárbaro, então nós temos que ter, no mínimo, profissionais que acompanhem toda essa evolução sem perder o que a gente chama de humanização. Simone, muito obrigada. São informações tão importantes em benefício da sociedade, em benefício dos pacientes do Sistema Único de Saúde, que eu acho que todo mundo precisa saber, né? A gente está aqui prestando conta também para a sociedade, para dizer quanta coisa foi feita e que 2026 vai ser um ano aí de transformações. Eu acho que é importante que as pessoas nos acompanhem também, que a gente vai estar aqui contando sempre um pouquinho do que é feito pela associação, junto com o Hospital de Clínicas. Então, eu agradeço a sua participação hoje no nosso episódio. Eu agradeço imensamente, lembrando que o ano que vem o HC completa 65 anos, não é? E que os senhores, cada um dos senhores, direto ou indiretamente, estão ajudando a consolidar esse hospital, o maior, no Paraná, 100% SUS, não é? E que está aqui para servir a vocês. Não é? Muito obrigada à Associação dos Amigos do HC. Vocês, eu imagino que saibam, mas vocês são, assim, não tem como a gente não imagina viver hoje sem a parceria dos Amigos do HC. Muito, muito, muito obrigada. Pessoal, então para quem gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilhe, acompanhe as nossas redes sociais, a gente aqui no YouTube, no Instagram também. É isso, a gente espera que vocês nos acompanhem aí ao longo de 2026, que a gente vai estar compartilhando bastante informação sobre o hospital, sobre saúde, sobre campanhas de saúde também. Até a próxima!